Olá, sejam bem-vindos a mais um Urbanidades, um podcast sobre o urbano brasileiro. Eu sou o João Freitas, o seu anfitrião, e estou hoje na companhia de Luma Mundim Costa. Seja bem-vinda, Luma. Obrigada, João. Olá a todos os ouvintes. Do Marcelo Venturini. Olá, João. Olá, Luma. Olá a todos que nos escutam. E damos boas-vindas ao Rogério Barbosa, que é pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole, o CEM. Rogério, seja muito bem-vindo. Olá a todos, muito obrigado, João, pelo convite. É um prazer estar no Humanidades. Rogério, ultimamente a gente tem acompanhado sua produção e a gente sabe que você tem trabalhado bastante. Para dar uma dimensão para a nossa audiência, eu gostaria que, se possível, você começasse explicando o que é a Rede de Pesquisa Solidária. A Rede de Pesquisa Solidária é uma iniciativa do professor Glauco Arbix, do Departamento de Sociologia da USP. A ideia era montar um consórcio de instituições, nada hierárquico, nós não somos nós mesmos uma instituição, e muito menos temos uma sede ou, enfim, uma coordenação centralizada, mas a gente reúne pesquisadores de diversos lugares do Brasil que estão preocupados em produzir informações o mais rápido possível, se possível em tempo real, sobre o que está acontecendo em decorrência da pandemia. Particularmente, eu faço pesquisas na área de mercado de trabalho e políticas sociais, mas a gente tem pessoas, por exemplo, pesquisando créditos às famílias, como as políticas de saúde estão sendo geridas, gestadas e, enfim, pensadas, e quais são as suas consequências. Existem grupos agora pensando as políticas de transporte. Enfim, nós somos, na verdade, mais de 60 pessoas na rede, mais de 60 pesquisadores, mais de 20 instituições. É até bem difícil ser exaustivo aqui numa breve descrição. Acho que o mais importante é uma preocupação de tornar úteis conhecimentos de caráter principalmente acadêmico, com qualidade acadêmica, mas voltadas para aplicação prática, fomentando a ação de gestores. Essa é a preocupação de todos. Então, nós produzimos boletins semanais, às vezes até mais de um boletim por semana, e esses boletins, além de ter assim, um espaço na mídia que recebe alguma atenção, eles são distribuídos diretamente para os gestores. Então, nós chegamos às mãos de alguns secretários municipais, estaduais, vereadores, deputados, governadores, e, obviamente, a partir daí a gente perde um pouco o controle sobre o que está acontecendo, porque, obviamente, essas pessoas ocupando cargos políticos têm uma série de outras coisas a levar em conta, além de financiamento e pressões políticas locais. Mas o mais importante é tornar a ação política informada, permitindo que a pandemia seja, dentro do possível, combatida com base em evidências e informação científica. Nossa, Rogério, muito interessante. E a gente gostaria de saber, porque no começo existia um pouco esse fla-flu, né? A saúde ou a economia? Como se as duas coisas, se você tivesse que escolher um lado, se você estivesse do lado de um, você não estava do lado de outro, e como se fosse possível pensar em uma coisa sem pensar na outra, né? E a gente sabe que não. A gente gostaria de saber como é que está o cenário da economia agora, que está afetada pela questão da pandemia. O que vocês têm tido de resultado? O que você tem observado? Você tem toda a razão, Marcelo. Na verdade, é impossível dissociar as duas coisas. Essa não é uma crise econômica, essa é uma crise sanitária com implicações em diversas áreas, inclusive a econômica. A gente não pode hierarquizar vidas e desempenho econômico. As vidas estão sempre acima, é um imperativo ético. Agora, em decorrência da necessidade de conter o avanço da doença, e mesmo se a doença não fosse contida, consequências econômicas emergiriam da mesma forma. A gente tem até exemplos de países que não tomaram as devidas providências sanitárias e que as economias não se deram bem. Da mesma maneira, a Suécia, por exemplo, é um caso. No Brasil, que temos até medidas bastante descoordenadas, as regiões que fecharam mais e que fecharam menos foram igualmente afetadas. Porque, como é uma crise mundial e países estão tomando medidas simultaneamente, mesmo que um lugar específico tente não ter consequências puramente econômicas, é impossível evitar. As economias são muito conectadas, afetam as cadeias de produção, afeta a quantidade de dinheiro circulando, é impossível, na verdade. Então, não é simplesmente uma questão de deixar a economia aberta ou fechada, se isso vai fazer mal para a economia, enfim. É muito mais difícil do que isso, tendo em vista que a doença não respeita fronteiras e a doença não respeita
economias, transcende isso. Então, dado que vai existir uma crise econômica inevitável, como aliviá-la? Quem serão os mais afetados? Essas eram as preocupações que a gente tinha. O que a gente identificou é que, bom, existem 2 perfis de pessoas que vão ser afetados como vulneráveis durante essa crise. Aliás, que já estão sendo afetadas. Um perfil é o perfil historicamente vulnerável no Brasil, que são os trabalhadores informais. Eles são muito mais frágeis em termos de direitos trabalhistas, eles dificilmente têm acesso à justiça do trabalho, seus vínculos não passam por contratos e podem ser facilmente desfeitos sem custos trabalhistas adicionais. Muitos deles são trabalhadores por conta própria, nem todos os informais são conta própria, existiam empregados sem carteira e tudo mais, mas os conta própria, mesmo sem vínculos, sem ser demitidos por ninguém, tiveram suas atividades econômicas afetadas, porque eles, enfim, eles têm que correr atrás do ganha-pão, e esse ganha-pão agora está muito mais difícil. Isso significa que a pandemia exacerba uma desvantagem estrutural já existente para esse grupo. Eles já eram vulneráveis tradicionalmente no Brasil, historicamente, eles sempre são os primeiros a serem afetados em quaisquer tipos de crise econômica, mas agora também existe um perfil que eu posso chamar de novos vulneráveis. Esse grupo, ele é composto de trabalhadores formais que em crises econômicas usuais não seriam afetados. Geralmente o trabalhador formal, ele não perde seu emprego tão facilmente, existem uma série de medidas protetivas desse posto de trabalho. No entanto, em função da retração econômica generalizada, em especial para aqueles setores chamados de não essenciais, são atividades econômicas que não estão ligadas à produção, à saúde, então elas podem eventualmente ser fechadas, não são serviços marcados como essenciais, esses trabalhadores formais passam a estar sob risco de perda do próprio emprego ou de renda. Do próprio emprego, porque, enfim, os próprios empregadores também não têm condição de manter os negócios e os vínculos com déficit, com pouca receita e assim por diante. Agora, a perda de renda pode significar que comissões vão ser perdidas, etc., ou pode significar que eles fizeram algum acordo. Existe uma medida provisória 936 que estabelece um programa de, enfim, eles chamaram de proteção ao emprego, que permite que o empregador e o empregado cheguem a um acordo de redução da jornada de trabalho e do salário, e muitos trabalhadores formais tiveram sua renda reduzida em 30%, 40%. São pessoas que não esperavam ter esse impacto esse ano, certamente. Muitos deles ganham na faixa de R$ 1.500, ou seja, já não eram trabalhadores, apesar de formais, não eram trabalhadores que estavam, assim, muito bem de vida, não são ricos, Formalidade não significa necessariamente estar em boas condições socioeconômicas. Mas então, mesmo sem perder o emprego, eles tiveram de renda. O emprego, ele já se mostra, de fato, retraindo bastante a despeito da existência da MP 936. Os resultados do CAGED, é um cadastro de emprego e desemprego do Ministério da Economia, mostrou que no acumulado de março e abril, mais de 1 milhão de postos de trabalho formais foram perdidos. Os resultados da PNAD contínua do trimestre de fevereiro a abril mostra que aproximadamente para cada um emprego formal desfeito, você teve 2 empregos informais desfeitos. Ou seja, isso confirma a nossa leitura de que os informais seriam os mais afetados. Nosso desemprego já deve estar beirando a casa de uns 15% ou um pouco mais por cento da força de trabalho. Nós iniciamos o ano com 12% de desemprego. Então, os mais afetados são os informais, mas também tem uma parcela dos formais, principalmente aqueles que trabalham em pequenos empreendimentos, em pequenas empresas, principalmente no comércio e nos serviços, foram bastante afetados também. E o saldo é um aumento de um desemprego que já era grande. Só para finalizar, é importante pontuar que o Brasil já não vinha numa trajetória muito agradável, Nós tivemos uma forte crise em 2015, uma crise que mistura elementos políticos, estavam às vésperas de um impeachment e tudo mais, a imposição de teto de gastos e uma série de coisas que estavam acontecendo. Enfim, a crise tem a ver com muitos fatores, até um efeito retardado da crise de 2008, que as medidas anticíclicas não puderam conter, e o nosso mercado não vinha se recuperando muito bem. Nosso desemprego já estava na casa de 2 dígitos desde 2016 e não baixava tão rapidamente assim. A informalidade já vinha crescendo, a renda média não havia se recuperado completamente, ou seja, a pandemia nos encontra já numa condição desfavorável e vai formando assim, uma tempestade muito maior em meio a isso. Então, não é como se também
a pandemia fosse o único problema na mesa. Nós já vínhamos com o mercado de trabalho se recuperando lentamente e, em meio às prioridades fiscais, a assistência social não foi priorizada, e ela foi subfinanciada, e o resultado dessa crise mal recuperada durante sua ocorrência foi um aumento da pobreza. Então, nós estávamos com a pobreza crescendo, a informalidade crescendo, um desemprego altíssimo e, além disso, uma renda não recuperada. E para a parte mais pobre da população, os 10, 15% mais pobres da população, a crise não tinha acabado ainda, eles perdiam renda todos os anos desde 2015. A Covid é a cereja do bolo de um mercado de trabalho bastante afetado e que não vinha se recuperando muito bem. Rogério, muito bom que você ressaltou que a situação que a gente vive hoje também são as consequências de políticas e de uma situação econômica que já vinha em curso antes do coronavírus. Mas pensando na continuidade dessas políticas, na nossa situação de crise sanitária, como que essa descoordenação das medidas locais e nacionais estão afetando os trabalhadores formais? Como que o trabalho diferente dessa coordenação poderia ter protegido esses trabalhadores? Olha, eu vou pensar em voz alta com vocês, porque eu não sei se eu saberia responder essa pergunta simplesmente com base nos nossos achados, assim. A descoordenação, ela se tornou muito explícita e patente, principalmente na contenção do avanço da doença, né? Mas estados e municípios, eles têm um orçamento reduzido para investir, por exemplo, em emprego e renda. Políticas mais importantes de emprego e renda são federais. Eu acho que era papel do governo federal fazer medidas de contenção, e eu acho que algumas delas foram bem desenhadas e outras não. A primeira medida que eu acho que foi bem desenhada e que foi centralizada e que tem uma espécie de sucesso parcial é o auxílio emergencial. O auxílio emergencial foi muito importante, tá? Ele realmente blinda uma parte daqueles que são mais, principalmente informais. Então, existe uma política federal voltada para esse grupo informal e ela é muito mais abrangente que políticas de transferência de renda anteriores, que eram principalmente o Bolsa Família e o BPC, né? O Bolsa Família, em especial, ele é voltado para erradicação da pobreza e ali tem uma ideia de ser bem focalizado e tal. O auxílio emergencial não é tão focalizado assim, ele pega uma parte muito mais expressiva da população. Isso é ótimo, e tem um pessoal que, enfim, não é necessariamente pobre de início, mas que, em função da pandemia, se empobrece, né? Então, esses informais, informalidade não é necessariamente sinônimo de pobreza, é sinal de que você, na verdade, não tem estabilidade, não tem direitos, vive uma certa volatilidade de renda, mas você pode, na verdade, estar numa situação não pobre em algum momento. Então, isso não é sinônimo. É interessante que esse auxílio ele é abrangente e cobre essas pessoas. Mas veja só, o que sobra para o mercado formal? Para o mercado formal sobrou a alternativa de fazer acordos de redução de salário e de jornada, e não há compensação. A microcompensação que a MP 936 permite na verdade, um complemento parcial baseado no seu seguro-desemprego que jamais faz com que seu salário retorne ao padrão anterior. Então, você tem, na verdade, uma espécie de empobrecimento da classe média formal que trabalha em pequenos estabelecimentos em especial. E eu estou dizendo mais essas políticas federais porque, como eu disse, os estados e municípios, em geral, não têm tanto recurso assim para fazer políticas próprias. Mas alguns estados têm alguns complementos de renda, o caso de São Paulo mesmo, tem uma política que complementa a renda das famílias que têm crianças na escola para alimentação, né, porque muitas crianças se alimentavam na escola, né, por causa da merenda e tudo mais, e agora, como elas não estão frequentando presencialmente a escola, elas não têm necessariamente à disposição a mesma qualidade alimentar, os mesmos recursos para aquisição de alimentos, né? Então, isso encarece o orçamento familiar e está havendo aqui em São Paulo e em alguns outros estados também algumas compensações desse tipo. Mas são pequenas transferências, às vezes 50, 70 reais. O auxílio emergencial é um auxílio de 600 reais, ele chega a ser 10 vezes maior do que isso. Então, é importante entender o papel diferencial que os entes federativos têm para isso. O ente que socorre os demais é o governo federal. Isso se dá por vários motivos.
Em primeiro lugar, porque o orçamento federal é maior, né? A arrecadação de impostos do governo federal é muito maior do que qualquer ente federativo. Em segundo lugar, porque o governo federal tem a capacidade de se endividar, tem a capacidade de emitir títulos da dívida pública. Isso significa que é um papel de daqui a pouco eu pago, vai render juros e tudo mais. Muita gente investe dinheiro emprestando dinheiro para o Estado, né? Investe quantidades e ganha juros, aí você tem a taxa Selic e tudo mais, é isso. Mas só o governo federal tem uma capacidade de endividamento desse tipo. Então, ele pode arrecadar e depois pagar com juros relativamente baixos uma quantidade expressiva que os demais entes federativos não têm. E, por fim, existe uma alternativa que é menos desejável, por várias razões, ou é bem polêmica, no mínimo, que é a emissão de moeda. Nenhum ente federativo emite moeda, nenhum ente federativo tem um banco central. Então, no limite, você tem como pagar financiando monetariamente, ainda que isso seja extremamente criticado por diversos economistas. Mas, de toda maneira, essa é um diferencial, né? Mais arrecadação de impostos, possibilidade de emissão de títulos, possibilidade de endividamento até externo, eventualmente, e possibilidade de emissão de moedas. Então, a responsabilidade tem que ser, na verdade, do governo federal. Inclusive, vários municípios estão, em função da redução da atividade econômica, com problemas de arrecadação. A arrecadação dos estados e dos municípios é basicamente por meio de impostos sobre produção e circulação de bens, mercadorias e serviços, em especial o ISS e o ICMS. O primeiro é um imposto municipal e o segundo estadual. Como a atividade econômica está retraída, estados e municípios têm problemas de arrecadação gravíssimos, então eles não têm mesmo como fazer grandes investimentos ou contenções locais. O papel é principalmente, pelo menos na minha visão, pensando alto aqui, o papel de resgate é do governo federal. E aí o problema é que o governo federal está no engasga. Ele não se decide se vai, de fato, investir no auxílio emergencial ou não. Câmara, por exemplo, dos deputados, e eu acredito que boa parte do Senado também, são muito favoráveis a manter o benefício de R$600. E existem evidências de vários estudos econômicos que mostram que, inclusive, sem o auxílio emergencial, a queda do PIB vai ser maior. O auxílio emergencial pode estimular um pouco da atividade econômica no meio da pandemia, pode estimular com que as pessoas fiquem mais em casa e não saiam procurando o emprego desesperadamente no meio da pandemia, e faz com que elas tenham poder de compra, gastem localmente, e isso gera arrecadação de impostos locais. Ou seja, na verdade, cortar o auxílio emergencial é um barato que sai caro. A descoordenação mais preocupante é a descoordenação entre os poderes do governo federal, ou seja, entre Câmara e Executivo em especial. Com todas as conversas que a gente vem tendo aqui no Urbanidades e agora com o Rogério também, me parece de grande importância a valorização dos pesquisadores nesse momento, né? Além dos profissionais de saúde que estão na linha de frente, a gente tem conversado aqui sobre como muitas coisas poderiam ser diferentes e como muitos profissionais, por exemplo, a rede de pesquisa solidária, que tem mais de 60 pessoas atuando, mais de 60 pesquisadores atuando, as pessoas estão pensando, estão produzindo conhecimento para que as coisas fluam da melhor forma. Falando tudo isso para perguntar para você, Rogério, qual a sua visão dessa importância do trabalho que você tem feito e do trabalho que seus colegas têm feito também? Eu confesso que, na verdade, é muito difícil trabalhar nesse ritmo, muito mesmo, assim. Porque as atividades usuais não deixam de incidir. Eu tenho um pós-doc, eu trabalho nesse pós-doc toda semana, eu reservei horários e dias para não deixar minha pesquisa usual de lado. Posso fazer isso, na verdade, a minha remuneração é só pela FAPESP, então eu tenho uma pesquisa importante que eu gosto bastante, escolhi fazê-la, e eu tenho um compromisso com o Centro de Estudos da Metrópole, com a FAPESP, que é importante. E, assim, a Covid não é a única agenda para a maioria das pessoas. Tem gente dando aula, todo mundo que está trabalhando em pesquisas emergenciais tenta se articular entre mais de uma coisa, além da vida pessoal. Nesse momento também está bastante diferente. A gente está trabalhando mais de casa, tem uma mistura entre trabalho e momentos de não trabalho muito grande. Tornou-se mais difícil trabalhar, tornou-se mais intenso trabalhar. Isso tudo é uma coisa que causa, enfim, dificuldade. Além disso,
o ritmo da produção é muito rápido, né? Nós não podemos deixar passar uma coisa numa semana, porque na semana que vem ela pode estar caduca. Falar sobre a renovação do auxílio emergencial daqui 2 semanas não vai significar nada. Esse auxílio isso já vai provavelmente ter sido resolvido de alguma forma, talvez melhor ou pior, não sei, e não faz mais sentido. Então, tem uma questão do timing, assim, da velocidade com que as coisas têm que sair, que é um desafio também. Isso faz a gente mudar um pouco a forma de olhar os dados e a forma de esperar os dados chegarem e tudo mais, e como utilizá-los. Por exemplo, quando o CAGED foi divulgado, eu não me lembro, acho que foi numa quarta-feira, na quinta-feira eu já lancei uma nota com os dados que a gente conseguiu. Só que eu não usei os dados do CAGED como eles foram divulgados, porque o que o Ministério da Economia deixou disponível são umas tabelas com resultados agregados, alguns relatórios bastante simplificados. Não deixou disponível os bancos de dados mesmo para que a gente fizesse análises estatísticas sofisticadas. Então, a gente teve que, a partir desses relatórios e dados simplificados, fazer uma série de simulações e simplificações e combinações com outras fontes de informação para gerar um conhecimento novo. E isso em menos de 24 horas. E na quinta-feira, saiu numa quarta-feira o CAGED, na quinta-feira, no dia posterior, saiu os dados da PNAD contínua da divulgação mensal relativa ao trimestre de fevereiro a abril. A gente teve que incorporar, então, também esses resultados. Nós não estávamos esperando e, de repente, isso mudou um pouco o nosso ritmo de trabalho. A nota técnica que nós estávamos preparando para aquela semana, que já estava bastante fechada desde segunda-feira, sofreu uma alteração drástica em 2 dias. CAGED e PNAD incidindo conjuntamente, fazendo com que uma série de supostos nossos sobre o que estaria acontecendo com o mercado de trabalho fossem mais qualificados, mais detalhados, mais precisos, e não daria para a gente ignorar isso. Caso contrário, 2 dias depois, 3 dias depois, as nossas análises que não levavam isso em conta estariam caducas, também não serviriam para nada. Então, para que a gente torne nosso trabalho útil, a gente tem que levar em conta dados publicados o mais rápido possível. E o tempo todo a gente está correndo atrás da pandemia, na verdade, porque quando os dados chegam, eles se referem a um período anterior de coleta, que depois passou por processamento, passou por tratamento, passou por divulgações oficiais, e aí já se foi mais de um mês, frequentemente. Então, para que a gente atualize os dados o a gente tem que fazer, às vezes, simulações, pensar em cenários que podem estar acontecendo e fazer uma extrapolação para além dos dados, dentro, claro, de regras metodológicas que têm que sempre ser tornadas explícitas. A gente tenta sempre maximizar a replicação e a transparência do nosso trabalho, mas a gente está indo, certamente, para além do que os dados podem fazer. Eu estou trabalhando nesse momento numa nota técnica com o meu grupo e nós estamos trabalhando em cima de simulações prospectivas desse tipo. A gente toma dados que são alguns de 2019, outros que são de abril, outros que são de maio e tenta, de alguma forma, combinar isso gerando cenários possíveis para pensar não só o que está acontecendo agora, mas o que pode vir a acontecer depois. Isso é um desafio, sim, isso é um grande desafio. Eu não estava acostumado a pensar nesses termos. Geralmente, a pesquisa na área de ciências sociais, em especial, é muito voltada para a identificação de irregularidades sociais com base na avaliação retrospectiva. Então, será que sempre que governos atuam desta forma acontece aquilo? Será que sempre que o mercado de trabalho reage dessa maneira? Quer dizer, a gente olha para dados, às vezes, históricas até longas, para pensar em processos regulares. O que diferencia as ciências sociais, pelo menos a minha leitura das ciências sociais, de outras formas de estudo sobre o que é social também, é essa busca por regularidades de alguma forma. Não são leis sociais, viu? Eu não sou tão positivista quanto nosso Durkheim, nada disso, mas são processos que podem vir a acontecer sob determinadas condições identificadas, para que a gente tenha algum tipo de domínio e previsibilidade. Então, tem até uma brincadeira que os cientistas sociais são ótimos para prever o passado. Então, esse tipo de estratégia de estudar regularidades a partir do passado encontra certamente um limite muito claro nesse momento e a gente tem que mudar de estratégia. Dá uma insegurança muito grande, nós estamos certamente mais expostos a erro,
não é possível, com um elevado grau de sofisticação, seja teórica ou seja técnica, fazer uma análise de uma semana para outra, assim. Então, eu fico um pouco, às vezes, aflito, porque num artigo que você demora meses para escrever, de uma pesquisa que às vezes leva anos, você consegue, na verdade, fechar muito bem o problema de todos os cantos. Você consegue fazer uma excelente revisão bibliográfica, mergulhar no assunto, compreender ele de todas as formas que você acha possível, levar isso a debate em congressos, seminários, em outros eventos, receber feedbacks de volta e melhorar de novo o seu trabalho e então publicar. Então, isso tudo não está disponível para a gente. A gente tem que tentar fazer alguma coisa para ontem. Dá uma insegurança, dá uma certa, sei lá, acho que insatisfação, porque a qualidade do trabalho que se faz usualmente na academia é muito alta e a gente não consegue reproduzir o mesmo tipo de coisa, mas certamente é mais útil o que a gente está fazendo agora, principalmente para a ação prática da política pública, e além de ser também, acho que emocionante. Então não é só chato, não. Acho que é bem emocionante, impressionante quando a gente de fato consegue chegar a determinados espaços em que a gente é ouvido. Nessa semana eu participei de uma audiência pública na Câmara dos Deputados. Teve presente o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Nunca imaginei que estivesse num evento em que o Rodrigo Maia estivesse falando. Se ele levou em conta as minhas opiniões ou não, isso é um outro caso, assim, mas o fato é que nós nos tornamos, de alguma forma, interlocutores públicos para além da interlocução intelectual acadêmica usual. Me parece um dever de ofício tentar levar esse conhecimento a público, assim. É claro que nós não estamos nos mesmos termos salvando vidas como os profissionais da saúde, de fato colocando a mão na massa, tratando os doentes e fazendo uma série de medidas, mas eu não tenho dúvidas que políticas públicas baseadas em evidências e para as quais a gente pode contribuir como interlocutores, elas vão ser políticas mais desenhadas e também vão salvar vidas no futuro. É muito mais difícil medir a importância desses trabalhos de ciências sociais feitos dessa maneira. A gente não consegue identificar qual vida foi salvo, não, mas eu não tenho dúvida de que todo esse esforço feito por milhares de grupos espalhados pelo Brasil todo estão vertendo, na verdade, na melhoria da qualidade do combate à pandemia e das políticas públicas que estão sendo feitas localmente ou nacionalmente. Você sabia que Urbanidades é apenas uma das iniciativas do grupo Urbandata Brasil? Para acompanhar notícias sobre o cenário urbano brasileiro e receber divulgações de atividades acadêmicas, acesse nossa página no Facebook, Urbandata Brasil, Banco de Dados sobre o Brasil Urbano. E se você está gostando desse episódio, não se esqueça de compartilhar. Urbanidades está no Spotify, no iTunes e nos demais agregadores de podcast. Agora voltando para a entrevista. Nessas circunstâncias em que estamos, você vê alguma possibilidade do auxílio emergencial poder ser uma brecha para a gente poder construir uma política de renda mínima no Brasil, como método tanto de recuperação da crise, quanto um método de amenizar as desigualdades? Eu gosto muito desse debate, na verdade, e eu acho que é importante, em primeiro lugar, colocar alguns parâmetros para pensar. A palavra básica, ou renda mínima, tem múltiplos significados e tem vários defensores dessas ideias aparecendo a público agora, dando uma noção de que haveria um determinado consenso, mas isso esconde divergências muito importantes. Eu acho que existem, por exemplo, pessoas de extrema-direita defendendo isso, o Kim Kataguiri trouxe esse assunto à baila. Existem pessoas de um espectro político intermediário, à direita ou mais liberais, como, por exemplo, o Ricardo Paes de Barros, que é um economista incrível, de caráter mais liberal, falando também de renda mínima nesse momento. Enfim, você tem um projeto mais à esquerda da Rede Brasileira de Renda Básica. São projetos totalmente diferentes um do outro, apesar de terem esse nome. Além disso, o senador Randolph e o senador Serra também lançaram projetos próprios de renda mínima, que são diferentes. Existia já muito anteriormente o projeto do Suplicy, que é mais ou menos encampado pela Rede Brasileira de Renda Básica.
todas essas vozes falando na mesma palavra não dá o fato que os propósitos não são sempre os mesmos, o escopo não é sempre o mesmo e a compatibilidade dessa noção de renda básica não é sempre a mesma com o restante do sistema de proteção social. Uma renda básica emergencial, uma renda básica universal poderia ser pensada, principalmente é pensada assim pelos mais liberais, como um benefício pago que pode, eventualmente, substituir o sistema existente. Eu acho que não tem ninguém defendendo isso abertamente, mas isso pode estar por detrás da noção do programa Renda Brasil, que o Paulo Guedes está colocando agora. Isso pode estar por detrás de algumas ideias que o Kim Kataguiri pode ter, eu não tenho certeza, mas é uma ideia de que você paga uma espécie de voucher ou um dinheiro e reduz os gastos com educação, com saúde e torna o Estado de fato mínimo. Sob a minha perspectiva, isso é uma ideia muito perigosa, principalmente porque nem tudo pode ser facilmente comprado assim com o dinheiro que você vai transferir. Saúde é muito cara, educação é cara, o dinheiro que você vai transferir pode não ser suficiente para que as pessoas substituam a educação pública e o SUS. E, além disso, a assistência social não é simplesmente transferência de renda. O Bolsa Família é uma das coisas, e não é a maior coisa, que a assistência social faz. Tem uma série de combates à desigualdade e proteção à pobreza, inclusão produtiva, combate à desigualdade de gênero, de raça, inclusão de idosos, comportamentos preventivos até com relação à segurança pública, treinamento, inclusão produtiva. Nada disso é substituído com uma renda que você pague às famílias. Então, é muito perigosa a ideia de que uma renda básica universal, sendo encampada de qualquer jeito, venha tomar grande centralidade sem que a gente pense nos pilares do que é o estado de bem-estar social no Brasil. E ele envolve esses outros aspectos, saúde em especial, educação e coisas da assistência que não são transferência de renda. Acho que qualquer debate sobre renda básica tem que se haver com isso, com a compatibilização com o sistema de proteção social existente e a viabilidade disso. Se o programa for muito caro, ainda que ele não preveja a extinção do sistema de proteção social existente, ele acaba sendo uma espécie de teto de gastos. Ele vai ficando caro, e o orçamento para as outras áreas vai encurtando até que ele possa eventualmente desaparecer ou tornar inviáveis novos investimentos. Então, ou você reduz as outras áreas ou você coloca um teto nelas para elas não expandirem além daquilo. E como a gente sabe, a saúde pública tem problemas, ela é subfinanciada, a educação pública tem problemas também, ela tem problemas de qualidade e de subfinanciamento também. É muito complicado que um programa muito caro venha ocupar esse espaço, porque ele vai acabar funcionando como uma forma de reduzir a proteção social no Brasil. Então, se a gente quiser pensar num programa de renda básica, ele tem que ser viável, fiscalmente viável. Isso significa que, eventualmente, ele não venha a ser universal. Nem toda renda básica é universal. Ela tem que ter algum grau de focalização. Isto é, ela tem que chegar naqueles que precisam mais, um pouco mais. Como fazer isso? A saída dos que estão também do lado liberal, mas de uma outra forma, é pensar numa focalização extrema, focar nos mais pobres dentre os mais pobres. Essa é a ideia, por exemplo, do Ricardo Paes de Barros, que já foi bastante importante na gestão, na concepção e na avaliação do Bolsa Família. Ele foi do governo federal há um tempo e agora não está mais à frente desses programas, mas ele tem defendido publicamente uma noção de que a renda básica poderia ser bastante focalizada nos mais pobres, talvez até mais focalizada que o Bolsa Família. O problema, assim, apesar de ser fiscalmente viável, é que ela não cumpre um dos propósitos mais importantes, que é o fato de melhorar a qualidade de uma população que transita entre a pobreza e a não pobreza, né? Qual que é a ideia de uma renda básica? Ela tem a ver com um direito do cidadão. E quando a gente pensa em direito do cidadão, a gente está pensando nas condições para exercício da cidadania. Então, de alguma forma, a renda básica é uma condição para o exercício da cidadania. E não são só os extremamente pobres que não conseguem exercer por completo a cidadania. Existe uma população intermediária que transita entre a pobreza e a não pobreza. Eles são pessoas que às vezes estão no mercado formal, às vezes estão no mercado informal. Se você entrevista ela hoje, pode ser que eles estejam com problemas de obtenção de alimentos, passando fome, amanhã pode ser que não. Às vezes podem passar anos num estágio e anos em outro. De toda forma, essas pessoas, se você as fotografar num certo momento, na estática eles vão estar ou como pobres ou como não pobres.
E se você fotografar no segundo momento, eles podem ter trocado as cadeiras, os que eram pobres não estão mais, assim por diante. Então, esse estágio móvel, né, atinge, às vezes, quase 2/3 da população. É muita gente, é realmente muita gente. E quando essas pessoas, que em algum momento da sua vida transitam para estágios de pobreza, eles certamente não conseguem exercer esses direitos e todas as suas potencialidades como cidadãos. Um programa de renda básica, em minha opinião, deveria endereçar essa população. E eu acho que considerações sobre a renda básica emergencial e a sua renovação abriram sim um espaço para discussão sobre algum desenho de renda básica que perdure depois, ainda mais porque as consequências da crise vão ser duradouras, como nós já conversamos anteriormente. Mas não existe ainda um acordo sobre quanto gastar mais num programa assim. Como seriam as pessoas a receberem? E tem diversos problemas sérios, para além do financiamento, que não podem ser negligenciados. Quando o Bolsa Família foi implementado, muita gente pensava que isso significava um incentivo ao não trabalho, ou então que, eventualmente, como existem benefícios adicionais que são pagos a pessoas que têm mais filhos, que têm filhos e que estão na escola, etc., estimularia as pessoas a terem filhos, essas coisas. Nada disso se mostrou verdade. No entanto, pode ser que algumas coisas perniciosas se tornem verdade com um programa que pague mais. Se você paga um benefício, sei lá, de meio salário mínimo, que já é bem mais alto do que o do Bolsa Família, né? Os benefícios do Bolsa Família são muito baixos, eles têm um benefício adicional de R$ 89, eles são baixos. E um benefício desse, ele pode ser 5 vezes, 6 vezes maior do que o benefício do Bolsa Família. Isso significa que pode ser que a gente tenha alguma dessas consequências perniciosas. Na minha opinião, não acho que a questão da oferta de trabalho, ou o efeito preguiça, como as pessoas chamavam, vá ser um grande problema. Não acho que isso definitivamente vai ocorrer. Mas o que pode acontecer é que alguém que recebe um benefício desses tenha incentivos para continuar na informalidade. Porque quando você é formal, o Estado sabe quanto você recebe. Quando você é formal, você declara, você tem um contra-cheque, você declara a sua renda de alguma forma, ou você recebe de alguma fonte já tributada, enfim. Ou é via contra-cheque, imposto de renda, ou está no seu contrato, o Estado sabe que você existe, e é isso que define a formalidade. A pessoa pode optar por um trabalho informal, para manter-se, na verdade, um pouco abaixo da linha que programa e receber adicionalmente o benefício, complementando assim a sua renda e ganhando mais do que ele ganharia no mercado formal. Isso é um risco. Então, alguns economistas têm pensado numa possibilidade de focalização voltada às crianças. Isso pode parecer meio maluco, mas se você faz um corte de renda, e você está dizendo assim, olha, se você ganhar mais do que meio salário mínimo per capita, você não vai mais receber esse auxílio. Então a pessoa poderia, então, de alguma forma, camuflar isso na informalidade. A pessoa não está simplesmente roubando, ela é uma pessoa meio pobre e enfim, se ela está precisando tanto assim desse benefício, é sinal de que, na verdade, ela ainda está sob risco, de alguma forma. Mas ela teria esse incentivo para migrar para a informalidade. Focando nas crianças, a idade é uma coisa muito fácil de mensurar. A idade é uma coisa muito fácil de ter controle. E como as crianças vivem mais condição de pobreza do que os adultos, isso acontece porque a pirâmide etária dos pobres é mais alargada na base, devido ao fato de que no passado, e ainda hoje, a fecundidade é maior entre os pobres. Concedendo o benefício para as crianças, a gente estaria indiretamente concedendo mais benefícios para aqueles que são mais pobres. Cerca de 70% das crianças e da população de 0 a 17 anos, na verdade, vive na metade de baixo da distribuição de renda. Se a metade de baixo, o que se espera é que metade das crianças viva na metade de baixo. Mas como não é isso que acontece, como as famílias dos mais pobres são mais jovens também, as crianças se concentram mais na parte inferior. A gente conseguiria, então, ter um benefício que indiretamente foca nos mais pobres, não tem um corte de renda, e não incentiva a informalidade. Agora, qual o valor desse benefício? Isso incentivaria a população a ter mais filhos? É muito improvável que esse incentivo exista, porque o benefício ainda assim seria muito baixo e o custo de um filho é muito caro. Mas o valor ainda tem que ser pensado para tornar isso viável fiscalmente. As fontes de financiamento deveriam ser pensadas também. De toda forma, parece ser a primeira vez
na história do Brasil que a gente pensa nesse assunto de forma mais séria, de forma mais sistemática, pública. A Câmara está pensando nesse assunto, o Senado está pensando nesse assunto, tem destacado políticos para pensar sobre isso, o Senado também, há economistas muito bons pensando sobre esse assunto e outros especialistas de ciências sociais também. Eu acho uma oportunidade muito boa. Então, eu sou a favor de algum modelo de renda básica, mas não universal, e certamente tem um problema muito grande a se pensar com relação à informalidade. A informalidade é um dos problemas mais graves do mercado de trabalho no Brasil, em perspectiva histórica. Eu acho que isso deve ser desenhado com mais cuidado, e a oportunidade aberta agora, eu acho que ela deve ser aproveitada, mas sempre com esse critério. Existem várias propostas sobre a mesa, nem todas são convergentes, e existem diversos cavalos de Troia no meio da palavra renda básica. Assim. Alguns deles são más surpresas e podem vir a minar a sustentabilidade do sistema de proteção social existente. Rogério, muito obrigado pela sua participação hoje aqui, por ter cedido o seu tempo. Eu sei que está corrido, e a gente fica muito satisfeito de poder registrar também aqui no Urbanidades um pouco do que tem sido o seu esforço de pesquisa e também de toda a rede de pesquisa solidária. Nesse sentido, eu faço questão de deixar, vai ficar no link dessa postagem, o endereço do site, né, que é redepesquisasolidaria.org, que é uma forma também da nossa audiência acompanhar os boletins. Então, em nome de toda a equipe do Urban Data Brasil e do Urbanidades, a gente agradece sua colaboração, Rogério. João, Luma, Marcelo, eu agradeço muito a oportunidade de colaborar com o podcast de vocês. Eu sou ouvinte há bastante tempo, então é uma honra estar aqui. É engraçado, assim, às vezes a gente chega em certos lugares dos quais a gente é fã, então esse é exatamente o caso agora. Eu fico muito contente com o trabalho que vocês estão fazendo, e da mesma forma que vocês estão elogiando o trabalho que eu faço o mesmo elogio para vocês. Vocês fazem uma divulgação científica muito importante, além de serem vocês mesmos pesquisadores, é importante destacar isso, e sem esse tipo de trabalho, ninguém saberia do trabalho que a gente faz também de pesquisa, né? Então, isso deve ser muito saudado, principalmente nesse momento que a ciência, às vezes, acaba estando sob ataque, e eu acho um momento muito complicado. Então, isso que vocês estão fazendo também é uma forma de combate aos efeitos perniciosos da Covid e, enfim, a outras desigualdades sociais existentes em várias outras dimensões. É muito importante o podcast de vocês. Muito obrigado, viu? O Urbanidades é produzido pelo Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. O Urban Data está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O Urbanidades é feito por bolsistas e associados sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite nossa página no Facebook.